eu tenho colocado isso, eu acho que muitas vezes essa discussão, você colocou bem, fica muito simplista, né, esse tema de faz SAF ou não faz SAF. Se faz SAF, daí o clube perde o controle, a torcida perde o controle. Né? No associativo, a torcida tem controle. Então, eu acho que antes disso, o meu ponto de partida é o seguinte: o modelo atual de gestão, o formato atual de gestão no modelo associativo que Inter e Grêmio tem, e que nós precisamos reconhecer ao longo de décadas, 70, 80, 90, anos 2000, foi eficiente. Foram dois clubes competitivos, disputando campeonatos brasileiros, internacionais, ganhando campeonatos. Quando, naquele momento, clubes de torcida maiores, como Flamengo, Corinthians, Palmeiras, tinham enormes dificuldades, e por ter dificuldades de gestão, de qualidade de gestão, tinham orçamentos muito menores, inclusive do Inter e do Grêmio. Hoje essa realidade mudou. Ela mudou uma parte porque tem mais recursos financeiros, mais investidores, como no caso de SAF, mas mudou também porque aqueles outros clubes que continuam associativos, alguns deles, melhoraram muito a sua gestão, tomaram decisões difíceis no passado. Eu dou 2 exemplos de modelo associativo, Flamengo e Palmeiras. Quando Flamengo e Palmeiras fizeram isso, há 10 anos atrás, 2013, 14, 2015, nos 2 casos, eram clubes que, no caso do Palmeiras, tinham caído para uma divisão inferior, tinham recursos financeiros menores do que Inter e Grêmio, e tomaram decisões difíceis de reestruturação, de mudança de modelo estatutário, de responsabilização dos diretores, de obrigação de publicação de contas trimestrais com transparência em balanço. Hoje se olha para 2 clubes que arrecadam mais de R$1 bilhão, mas isso não era. Lá atrás, eu tive uma experiência durante algum tempo no Internacional, lá em 2010, e eu uso o exemplo de 2010. Em 2010, o Inter tinha uma receita de 200 milhões, receita recorrente, aquela que entra regularmente todo ano, né, pegar o orçamento total, e o clube que tinha a maior receita, na época, o Corinthians, tinha 210 milhões, né, 5% a mais só do que o Inter. Se a gente for olhar hoje, nós temos um Flamengo com mais de 1.300 no orçamento de 24, Palmeiras lá com perto de 1.200 na receita total, recorrente um pouco menos, e o Inter, se a gente for pegar a receita recorrente, vai estar na casa lá de uns 320, 300 milhões. Pega mais venda de jogadores, receita extraordinária, vai bater lá em 460, 480, talvez 500. Então nós estamos falando hoje de uma diferença de um clube. O Grêmio é um pouquinho mais o orçamento, mas não foge muito dessa relação. Nós estamos falando de 30% dos clubes de receita total, do total das receitas. E aí, para fechar esse ponto, eu uso o exemplo, né? Porque a preocupação aqui não é questão financeira, é uma questão que a questão financeira vai impactar a competitividade desses clubes, a capacidade de contratar jogador, de ser competitivo e ser competitivo sem se endividar excessivamente. Porque você pode tentar ser competitivo 1 ano, 2 anos e gerar uma dívida tal que lá na frente vão faltar recursos para ter um clube, um time que seja capaz de competir. E eu dou um exemplo nisso, né? Muita gente me diz o seguinte: puxa, mas o Flamengo tem 45 milhões de torcedores, Palmeiras também tem uma torcida maior, como é que nós vamos conseguir competir com isso? Eu não acho que, né, à medida que todos os times se profissionalizem, realmente vai ser difícil é quase impossível ter a mesma receita de um Flamengo. Mas a gente não pode ter o tamanho da distância que está se projetando hoje. É aí que mora o problema. Esse é o problema. Eu gosto de dar um exemplo da Espanha, do Atlético de Madrid. Se a gente for olhar para a Espanha, nós temos lá Real Madrid e Barcelona, 2 clubes com um orçamento próximo de 1 bilhão de euros, né? 950, por aí, que estão entre os 5 maiores da Europa. O terceiro clube com a maior receita na Espanha é o Atlético de Madrid, que tem 500 milhões de euros, a metade. O que é o Atlético de Madrid? É um clube que a cada 10 anos lá ganha um campeonato espanhol, está sempre na Champions League, chega lá numa final, numa Copa. É competitivo, está lá sempre jogando e é competitivo. Né? Nós precisamos, assim, o Inter ter 50%, 60% das principais receitas, ele vai ser competitivo. Se ele tiver 30%, 35%, 25%, ele não vai ser competitivo. Que coisa louca. Matheus, coloca aquela tela lá dos valores do Internacional antigamente e do Internacional agora. A gente tem essa tela aí, a gente pediu essas telas exatamente para que tivesse uma ilustração do que o Aod está falando. Vamos lá. 1 bilhão de euros, Barça e Real Madrid, mas eles são dos 5 maiores orçamentos europeus, são clubes inacreditáveis.
No mesmo país, metade é do Atlético de Madrid. Por que que a gente está trazendo isso? Porque a próxima tela vai mostrar, vai reforçar o que ele acabou de falar, que a nossa diferença hoje do Grêmio e do Internacional para o Flamengo e para o Palmeiras é maior que isso. E aí não dá para competir. Ou fica quase impossível competir. Fica naquela coisa nossa que tem que se abraçar nas Copas, que a chance é o mata-mata, que no mata-mata vai que consegue. No ponto corrido, esquece. Eu sempre repito aqui, ponto corrido começou em 2013, o Rio Grande do Sul não ganhou. Olha lá os números, ó. Aquilo lá é assustador. A Odd, você pode até falar mais sobre aquilo. São Paulo, em 2010, era o maior orçamento do Brasil. Isso. 210 bilhões. E o Internacional era o segundo, ou seja, o Inter estava na frente do Corinthians, do Palmeiras e do Flamengo, para citar esses três milionários, ou que arrecadam muito. Em 2015, em 2025, são 15 anos depois, 24, né, o ano passado, 1,2 bilhão o Flamengo e o Inter 340 milhões. Esse 340 do Inter é porque aí não está computado venda de jogador. Isso. Venda de jogador é algo extraordinário. Você não faz todo dia. Você não faz o Gabriel Carvalho. Vou citar as 3 vendas do Inter. Gabriel Carvalho, Maurício por Palmeiras e Bustos. Essas 3 vendas fizeram o Inter quase que dobrar o número dele no fim do ano por causa das vendas. Mas esse ano não vai fazer as 3 vendas, então é menos dinheiro. Para o Flamengo também não está computado, provavelmente. Então... Não, isso também não também tá. Porque, né? Obrigado, Vini. Que o Flamengo, no último ano, vendeu menos do que vendia antes. A gente pega, por exemplo, o Palmeiras, naquele orçamento do Palmeiras, aí vai ter um montante maior de venda. E que é uma receita importante. Você chama de receitas extraordinárias, né? É um conceito que a gente usa muito para empresa, orçamento de empresa. A gente diz, qual é que é receita ordinária e o que é receita extraordinária? De uma grande empresa, a extraordinária, ela vendeu uma subsidiária, vendeu um ativo, um prédio lá, né? Ela não faz isso todo ano. Tá. Né? O clube, ele tem as suas receitas recorrentes, que são? Receita de associados, venda de ingressos, a publicidade, patrocínios, né? E quando ele vende um atleta, ele sempre tem alguma venda, mas sempre é muito difícil estimar, né? Então, uma boa base para ver a capacidade de frequência competitiva do ponto de vista financeiro é olhar as receitas recorrentes. Olha, quando o senhor estava lá no Inter em 2010, aonde que o senhor enxergava, ou aonde que o senhor enxerga hoje, formas de aumentar, então, a receita recorrente sem SAF? Existe? Até onde? Qual é o teto? O dinheiro novo. Qual é o teto que a gente tem? Vou chegar lá, só um pequeno comentário antes. Quando eu falo, né, que é possível aumentar e ter mais eficiência, se reinventar no modelo associativo, é porque nós tivemos casos concretos. Sim. Não significa que é fácil, né? Eu acho que é muito difícil, porque muitas vezes nos clubes você tem um ambiente político fragmentado, difícil, né? Que impede você tomar decisões difíceis, racionais do ponto de vista administrativo, financeiro. Exatamente. Eu vivi isso, fui convidado lá. Tenho uma ótima relação com o presidente Giovanni Luigi, que eu falo ainda seguindo, e acho que foi um consenso. Quando eu fui para lá, isso foi 2010, né? Final de 2010, a conversa começou em 2011, que era para ter, vamos ter um primeiro CEO de um clube de futebol no Brasil. Teve um tema que consumiu muito tempo e drenou muita energia, foi o tema do estádio, né? Porque o Inter tinha um modelo de estádio que a mim me parecia que era insustentável, o clube ia tomar uma dívida grande, então aquilo tomou uma energia também política do clube, quem liderava o clube naquela época, foi uma grande discussão. Acho que o clube se salvou ali de fazer ter um péssimo modelo, né, que seria tomar dívida para financiar, como é o caso do Corinthians hoje. O senhor disse para o Luigi, né? O senhor disse para o Luigi, não faça o estádio. Não, é a primeira coisa que eu olhei e eu disse assim, não parava de pé aquele modelo financeiro. Não tinha um modelo de atração de receitas, o clube ia executar a obra, ele ia tomar dívida bancária direta. Eu achava que era uma loucura aquilo, mas aquilo demorou, teve que ter um convencimento. O presidente Luigi entendeu isso, depois liderou com outras frentes. E eu acho que teve esse grande mérito, né? O clube hoje tem um estádio que é dele, daqui a 10 anos, quando termina a concessão, vai ser 100% dele, cedeu um pouco a parte, mas tinha outras coisas que eram para ser feitas, né? Mas eu acho, é um consenso, depois que passou um tempo, eu mesmo conversando com o presidente Giovanni, disse, olha, hoje, nós nos demos conta que nós não estamos preparados para ter esse nível de profissionalização e de delegação, né, de decisões. A gente tinha várias discussões na época, tinha feito
uma conversa que era tentar que o clube tivesse um fundo de investimentos, né? Teve toda uma discussão com CVM, Comissão de Valores Mobiliários, para ver se aquilo era possível, estava conseguindo avançar. O clube ter o seu próprio fundo de investimento, onde o torcedor podia aportar algum recurso, né? Dentro de uma regulação, onde uma parte ia para jogadores, outra para poupança. Essa era uma frente, tinha uma discussão que eu sempre achava, eu dava um exemplo, o Inter estava vindo de uma decisão do Mundial, o Inter estava jogando o Mundial, e o Grêmio vinha da segunda divisão. Quando a gente olhava as duas camisas do clube, elas eram exatamente iguais. Os mesmos patrocinadores, os mesmos valores. Aquilo para mim não fazia sentido. Pessoal, por que a gente não abre isso para buscar outros patrocinadores, enfim? Tem várias frentes. A própria relação, quando se olhava visitas, né, dos representantes de consulados, conselhos nas cidades do Inter, ela não tinha nenhuma correlação com o número de torcedores na cidade. A gente tinha pouca visita para Florianópolis, por exemplo, que é um lugar com muitos torcedores do Inter. Então, eram várias frentes, né? Mas eu me lembro, uma vez o presidente me chamou, ao final e disse, você está fazendo um excelente trabalho, nos chamou a atenção para esse tema do estádio, está indo muito bem, mas eu queria te pedir um favor. No futebol, não entra no futebol. Né? Eu disse, mas Giovanni, futebol é 90% do orçamento do clube, como é que eu não vou entrar no futebol? Né? Mas nós dois, em comum acordo, chegamos e disse assim, olha... E realmente, eu acho que o clube não estava preparado para fazer isso, né, naquele momento, e teve esse tema do estádio. E mesmo hoje, eu acho que em clubes como o Inter e o Grêmio é difícil ainda. Esse tema da profissionalização, muita gente diz o seguinte, não, mas tem profissionais, tem executivos nos dois clubes. Ter executivos é uma coisa. Ter executivos que tenham mandatos claros e que o clube tenha definido o que é o mandato do conselho, o que é mandato da diretoria politicamente eleita e o que é mandato dos executivos com regras claras. O clube pode fazer isso e não pode fazer aquilo. O executivo não pode tomar dívida nessa circunstância. Isso não tem. Tá? Isso o Flamengo e Palmeiras fizeram lá atrás. Em situações críticas, muito difíceis. Inclusive responsabilização, como você com disse. responsabilização. Isso você acha que seriam medidas para profissionalizar e trazer mais dinheiro, ficar mais dentro do modelo associativo. Eu não sei se é possível. Esse é o ponto. E eu acho que aqui é um ponto. Muitas vezes só com SAF se consegue fazer isso. Porque o clube, quando chega num conselho, você tem lá 300 conselheiros, várias correntes. A corrente que não está no poder tem a expectativa, se a gestão atual for mal, ela vai ser o próximo eleito. E é difícil sair disso. Os casos que nós tivemos são casos que eu não gostaria de ver nem no Grêmio e Inter, e espero que não aconteçam, que foram Atlético, Cruzeiro, Vasco, Botafogo, que ou caíram de divisão, estavam em situação financeira muito ruim. Estamos de pires na mão. E aí o que acontece é o seguinte, porque tem outro modelo, você resolve melhorar a gestão do clube e procura alternativas de investidores, de investimentos ou de modelos de SAF ativamente. O que aconteceu na maior parte dos casos não foi isso. Bahia talvez tenha sido. Bahia sim. O Fortaleza está tentando. Mas os outros é o seguinte, o clube está numa situação financeira muito ruim, mal competitivamente, a torcida contra, e aí vem quem tem dinheiro, chega lá, oferece, e aí os clubes não tem outra opção. É só isso. Não tem outra opção. Isso é ruim. Né? Isso não é isso é que nem uma empresa que, né, quer atrair investidores, quer pegar recursos. O que é melhor para essa empresa? Ela está bem, saudável. Aí ela recebe um valor maior, por uma participação menor. Quando ela está numa situação muito ruim, ela não escolhe, ela é escolhida.